Eu estava procurando um carro para comprar para meu filho, que estava fazendo 18 anos. Fiquei pesquisando em todos os sites de carros típicos, mas tudo estava super caro. Cerca de uma semana depois de começar a busca, encontrei um Toyota 2003 com 67 mil quilômetros, sem acidentes, sem danos e em boas condições por apenas R$ 20.500. Parecia uma pechincha para um carro tão confiável e com tão pouca quilometragem. O vendedor morava a uns 16 quilômetros de mim. Foi uma viagem tranquila quando fui procurar o carro. Liguei para o cara para marcar um horário para dar uma olhada. O homem parecia normal no telefone e me garantiu que não tinha nenhum problema com o carro. Ele se apresentou como Bob. Levei 20 mil em dinheiro, mesmo planejando tentar negociar o preço máximo que eu conseguisse. Cheguei na estrada de terra da casa do Bob uns 15 minutos antes. Era uma casinha pequena com um terreno razoável, só porque era um pouco longe dos vizinhos mais próximos. A garagem estava aberta, então eu olhei para ver se tinha alguém lá dentro, mas além de uma quantidade estranha de peças de carro, estava vazia. O carro não estava em lugar nenhum, o único veículo na propriedade era uma velha caminhonete. Fui até a porta da frente para conferir se o número da casa estava certo. O botão da campainha tinha sumido, então eu bati na porta. Bati de vez em quando por exatamente 5 minutos antes de decidir ligar pro cara. Discando o número, eu consegui ouvir o toque do celular dele lá dentro. Eu estava extremamente confuso nesse ponto. Agora eu sabia que era a casa certa, mas não entendia por que, se ele estava em casa, não estava respondendo. Decidi que precisava dar uma espiada por uma das janelas para ver se tinha alguém lá dentro. Olhando pelo vidro, não consegui ver muita coisa, porque estava bem escuro dentro da casa. Vi um conjunto de mesa de jantar bem antiquado, mas em frente a isso, vi alguém parado na porta dos fundos da casa, olhando para fora. Achei que deveria ser o Bob, então bati na janela, mas ele nem se mexeu. Eu fui até lá, não tinha portão nem nada para o quintal, era só um espaço bem aberto. Como não era uma área rural, eu simplesmente contornei a casa até o fundo. Não consegui entender como ele não me ouviu. Quando cheguei na porta dos fundos, tive uma surpresa chocante, e a figura parada ali era um humano empalhado. A luz da lua iluminava seus olhos vítreos, que pareciam me seguir enquanto eu me aproximava. Saí correndo de volta pelo mesmo caminho e fui direto para o meu carro. Olhei para cima mais uma vez antes de ir embora. As cortinas da janela que eu tinha espiado estavam fechadas, mas dava para ver que duas delas estavam meio abertas. Enquanto acelerava o carro para sair dali, senti um calafrio ao perceber que alguém estava naquela janela me observando. O rosto pálido e sem expressão de um homem me fitava fixamente. A situação toda ainda não faz sentido. Todas aquelas peças de carro, o fato de que não tinha um carro, o ser humano empalhado, considerando que não tinha carro nenhum, me leva a acreditar que aquele homem não estava planejando me vender nada. E isso também me faz pensar de forma perturbadora que eu estive muito perto de me transformar em uma estátua sem vida, só olhando para a porta dos fundos daquele homem. Chegando em casa, tentei racionalizar o que tinha acontecido, mas as imagens da casa do Bob continuavam a me assombrar. No dia seguinte, decidi reportar o incidente à polícia. Uma semana depois, recebi uma ligação do investigador. Ele me disse que a casa estava abandonada há anos e que ninguém chamado Bob morava lá. As peças de carro que vi pertenciam a veículos roubados e nunca encontraram o dono das roupas que vestiam o humano empalhado. Desde então, não consigo deixar de pensar que escapei de algo horrível naquela noite e que talvez, só talvez, Bob ainda esteja à procura de sua próxima vítima.